Olá, sou Carlos Antônio, Xandai, Goiás, Brasil. Quero fazer uma live aqui, algumas citações bíblicas aqui para nossa reflexão. Falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e com relação ao momento crítico que estamos vivendo no nosso país. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter antes revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí vem uma pergunta: será que Deus ainda fala conosco? Isso foi coisa lá só do tempo dos profetas, dos tempos de Jeremias, dos profetas menores. Ou ainda Deus continua falando, ou ainda Deus continua avisando o seu povo, os seus filhos na face da terra, usando de pessoas. 1 Pedro também fala que Deus não, que homem algum fala coisas de si mesmo, mas produzirão inspirado pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1:21. Então, podemos perceber que Deus ainda fala com o seu povo. Que Deus ainda tem pessoas santas, pessoas que ainda pagam o preço do sacrifício, da renúncia, para viver os mandamentos do Senhor. E o que está acontecendo no Brasil, nós podemos perceber que não foi oculto. Em 2014, uma senhora, uma pregadora americana, ela profetizou com relação ao Brasil. E o que eu quero dizer é que Deus ainda continua falando. É que Deus ainda continua avisando. O problema é que muitas das vezes nós estamos errando, estamos fazendo errado. Deus está falando em sonhos, está falando em visões, e às vezes está usando até mesmo dos profetas, mas não damos ouvido. Vocês lembram do Cabo Daciolo, quando em 2016 profetizou contra o Cunha? Todos o ficharam de louco, doido. Mas o que aconteceu? 3 anos depois, Cunha estava sendo preso pelo Lava Jato. Então o que Deus fala através dos seus servos, ela se cumpre. Mas o que eu quero expressar é que eu acredito na palavra de Deus. E Deus já avisou a homens santos nessa nação que Deus vai guardar o nosso Brasil. Eu acredito. E que se você também acreditar e começar a falar com Deus para que a nossa nação, o nosso país fique na história como um país que o coronavírus não se alastrou como os demais países. Eu acredito nesta profecia e também profetizo que o nosso Brasil não será afetado como os demais países. Porque aqui ainda nesta nação existe um povo santo, um povo que ainda crama, um povo que ainda acredita em Deus. E que se o nosso país está nas mãos de um presidente que auto se declara cristão, é porque nós, o povo de Deus, estávamos pedindo isso. Eu estava pedindo isso e louvo a Deus por isso. Porque eu pude ver o resultado das minhas orações na vida do nosso presidente.
e estou feliz, estou satisfeito. E acredito que Deus irá, assim como Deus guardou o nosso Brasil, nosso presidente, de ser morto por uma facada. Eu acredito também que o nosso Brasil será guardado deste mal proveniente da China, para atacar a economia mundial. Porque esse vírus não veio somente para atacar a saúde. Ele veio para atacar a economia mundial. Com interesses escusos, com interesses obscuros, que nós não sabemos, que nós não conhecemos. Mas sempre digo que Deus é mais. Deus é mais na nação brasileira, deste povo que ainda está aqui clamando a Deus e que ainda paga o preço da renúncia, o preço da santificação. E por isso Deus tirou esta nação e está destronando homens ímpios nesta nação. Eu acredito que Deus está assim trabalhando a favor da sua igreja, a favor dos seus filhos, a favor daqueles que ainda pregam o verdadeiro evangelho. Aonde há vidas ainda que estão focadas na salvação das almas, no arrependimento das pessoas. Porque estamos vendo muitos evangelhos. Um evangelho focado no dinheiro, focado na prosperidade. Mas esse evangelho não é de Deus. O evangelho de Deus é aquele que está focado nas pessoas, que está focado na salvação das pessoas, que as pessoas se santifiquem, que as pessoas se arrependam da sua vã maneira de viver. E é este evangelho que acredito que ainda muitos brasileiros estão focados. E é por isso que acredito que Deus se levantou para proteger esta nação e guardar esta nação. E acredito que sim, queremos experimentar um grande avivamento, uma grande transformação, porque Deus se levantou a nosso favor, a favor da sua igreja. E a sua igreja está em oração. A sua igreja está clamando para que esse mal não venha nos atingir. E eu acredito na palavra de Deus. E eu acredito nesse Deus que tudo pode. E por isso conclama você que valoriza Deus, que valoriza a palavra de Deus, que você também venha profetizar a favor desta nação, para que esta nação não venha sofrer o dano que os demais povos sofreram, mas que essa nação possa ficar na história de um povo que foi socorrido pelo próprio Deus e livrou o nosso país dessa catástrofe. Ore com fé. Vamos ver o Brasil de pé de novo. Amém?